quê? Vontade política. Quem tem a caneta na mão é o Lula. Mas você acha que antecipar esses contratos vai ser suficiente? Não é o suficiente. Provavelmente ela vai entrar em crise novamente em questão de tempo. Exato. Não resolve o problema. O problema é muito maior. A dívida da Avibraz... Vai só rolar vai isso aí, só... né? Vai pagar o salário de quem tá atrasado. Vai só. Mas logo... É que minimamente, se você tá com 23 salários atrasados... Se você consegue trabalhar e receber 6, já é alguma coisa. Mas, de fato, isso que você coloca, porque nós temos que pensar na questão estratégica. Tem que resolver o problema como um todo. O que é a dívida da Avibraz? Olha, a Avibraz, ela está em recuperação judicial e a dívida dela, isso no final do ano passado, já estava na casa de 1,5 bi, já se passaram 3 meses. Só de dívidas trabalhistas nós estamos falando de cerca de 450 milhões de reais. Essa é a principal. Outras dívidas principais que ela tem é com o governo federal, que ela deve para a FINEP e ela deve para o BNDES. Para nós, isso já é um motivo para que o governo estatize a empresa. Não faz por falta de vontade política. Porque, assim, vamos entender, eu tenho uma pessoa que me deve, certo? Eu sou o governo, mas independente do seu governo, se eu tenho uma pessoa que me deve, eu particular... Ela não tem como me pagar, mas ela tem uma carroça que ela não usa mais. Ela não usa essa carroça mais. Ela cansou, ele é um senhor que me deve, de idade, está aposentado, ele tem uma carroça lá que ele nunca mais vai usar. Mas eu estou jovem, ainda consigo trabalhar. Eu viro para esse senhor e falo assim, o senhor vai usar essa carroça? Não tem mais como eu utilizar essa carroça, nunca mais. O senhor me cede essa carroça e eu te perdoo sua dívida, pode ser isso? Pode ser, eu vou pôr a carroça para rodar de novo. Exato. Entendeu? É interessante pra todo mundo isso aí. Até pela honra da pessoa também. Não, eu devia esse cara, eu paguei ele. Né? Tá bom pra mim também. E a carroça continua produzindo. Quando você fala que não tem, por falta de interesse, é nítido. Como que a RJ da Avibraz foi aprovada? Qual foi o plano de recuperação judicial? Ela entrou com a recuperação judicial em março de 2022. O sindicato representou nas assembleias de credores todos os trabalhadores da Avibraz. O plano ele foi aprovado no final do ano de 2023 e de lá para cá ela não cumpriu o plano. É uma situação muito complicada, porque Isso eu estou falando... É suficiente para perder a RJ, não é? Isso, exato. Já perdeu, né? Agora, o que eu acho que é importante, e isso eu tenho frisado, porque se isso acontecer, o mais importante é que fica o registro de que o Sindicato dos Metalúrgicos fez a sua parte. A Avibraz corre o risco de fechar. E se a Avibraz fechar, vai ter nas digitais deste fechamento o governo Lula, que viu tudo isso acontecendo. Porque vamos lá, o BNDES no ano de 2024 emprestou quantos bilhões para a Embraer financiar as aeronaves para o exterior? A Embraer que está bombando, está tendo lucratividade, a fábrica está rodando, não está atrasando o salário dos trabalhadores. Por que o BNDES não empresta para a Avibraz para pagar salário? Aí é esse o debate que a gente tem que fazer. Da situação que passa a classe trabalhadora no nosso país. Quando é para o governo dar uma canetada para favorecer o patrão, eles fazem isso rapidinho. Quando é para dar uma canetada para favorecer os trabalhadores, e nós estamos falando que os trabalhadores da principal indústria de defesa do país estão com 23 salários atrasados, que a empresa corre o risco de fechar e o governo federal até agora não tomou nenhuma atitude concreta para a resolução desse problema. Eu te perguntei dos valores, porque você falou que vai ter um investimento agora já aprovado. De quanto? Olha, é 112 bilhões. O governo fez todo um evento no mês de fevereiro, lá em Brasília, dizendo que é o projeto NIB, a Nova Indústria Brasil. E dentro desse projeto é 112 bilhões para as empresas de defesa. De defesa. Sequer citou a Avibraz. Se a Avibraz vale de 1,5 a 2 bilhões e você tem 112 bilhões para você investir, tem que ser parte do planejamento político do governo estatizar a Avibraz, porque não faz sentido você fazer todo o evento, falar lindo das indústrias de defesa e você tem a principal indústria de defesa do país correndo o risco de fechar. Então, é mais do que a obrigação do governo Lula estatizar a Avibraz, porque aqui a gente está falando de soberania, aqui a gente está falando de uma questão estratégica. E digo mais, eu acho que este debate a gente tem que comprar com toda a população, e uma entrevista em um podcast que tem tanta audiência como esse é muito importante. Por quê? Nestas nossas idas para Brasília, o que a gente mais ouviu dos representantes do governo federal, de deputados e senadores, sabe o que foi? Eles viravam para mim e falavam, Weller, mas como que o governo vai
colocar 2 bilhões, na época ainda era 1,5, 1,2 bilhões, em uma empresa que faz míssil, em uma empresa que faz foguete. Aí eles falavam, primeiro, o Brasil não está em guerra. E a população brasileira tem um pensamento pacifista. Então, se a gente investe 2 bilhões na Avibraz, vai ter questionamento das pessoas perguntando por que não investe isso na saúde? Por que não investe isso na saúde, na educação, na área da segurança? E aí eu tenho uma resposta para tudo isso. Se o Brasil parar de pagar os juros da dívida, que é cerca de trilhões que vai para o bolso de banqueiro todo ano, tem dinheiro para investir na saúde, tem dinheiro para investir na educação, na infraestrutura, na segurança e ainda comprar uma fábrica de foguete. Agora, de fato, a população tem pensamento pacifista. Você fala de guerra, todo mundo fala, levanta a bandeira branca. Pô, para que ficar tirando de um lado e matando o outro? Agora, é uma realidade concreta e objetiva que minimamente nós temos que ter a defesa do nosso país. Não está em guerra hoje e se entra futuramente. Aí você tem uma Avibraz aqui para quê? Então você tem que investir. Nós temos que discutir com a dona de casa, nós temos que discutir na fila do pão na padaria com a população que sim, o Brasil tem que destinar uma boa parte do orçamento para investir na sua indústria de defesa, para a gente ter armamentos, para a gente ter munição, que se o país entrar em guerra, a gente tem que estar preparado para minimamente defender as nossas fronteiras. Se a população não está preparada, e de fato eu acho que uma boa parte não dá, é tarefa nossa fazer essa discussão da importância, o tema da soberania e das empresas estratégicas, para que elas têm que servir ao nosso país. A defesa da soberania vai além de uma guerra. Você pode evitar, por exemplo, o tráfico de drogas ali, você tem que ter armamento, você tem que estar preparado para isso, porque a intimidação também faz parte do processo de defesa. Com certeza. Percebe? Tipo assim, vamos tomar o país, transformar isso aqui num narco-estado. Não vai acontecer. A gente tem armamento, a gente tem preparação, a gente tem tudo que seja investimento para você negociar com gente de fora para te ajudar a proteger. Agora, é um problema político importante essas compras de armamentos para as Forças Armadas do nosso país vindo de fora. Eu falava aqui sobre a Ingesa, que encerrou as suas atividades em 1993 na cidade de São José dos Campos, e até hoje os trabalhadores não receberam a totalidade de suas verbas rescisórias, 30 anos depois. É absurdo, né? Esta forma capitalista de funcionamento e principalmente aqui no Brasil. O rico é uma coisa, a realidade do pobre é outra completamente diferente. O 30 sindicato anos. cuida dessa ação E sim, também, então. O sindicato que cuida, é a nossa tarefa fazer a defesa dos trabalhadores. E por que a Ingesa fechou? A Ingesa, o que ela produzia era vendido principalmente para o Oriente Médio, para o Iraque. A partir do momento que o Iraque começou a desenvolver a sua indústria de defesa, deixa de comprar da Ingesa. E aí o governo federal não comprava porque comprava de fora. O que comprava era muito pouco. A empresa fechou. Que é o lógico, né? Não faz sentido nenhum você comprar fora isso aí. Como é que uma ação trabalhista dura 30 anos? Olha, e até mais, viu? É um absurdo. É um tremendo de um absurdo. A lei de recuperação judicial no nosso país, o que é a lei de recuperação judicial? Vamos lá. O patrão deve, aí ele fala, tô devendo e quero pagar do jeito que eu posso. Você vê algumas situações em que a dívida é paga em 100, 150 vezes. E aí a pessoa que está do lado de cá acaba que aceita um acordo desse para minimamente receber. Agora, o trabalhador ele pode chegar no supermercado e falar, eu vou fazer uma compra aqui, aí eu vou te pagar em 100 vezes. Não pode. O trabalhador com salário atrasado, ele pode chegar lá para a Caixa, que ele tem o financiamento do seu apartamento, ou para o Bradesco, que tem o financiamento do seu carro, e falar, não recebi, quando eu receber eu te pago? Não. Você sabe o que vai acontecer, né? Vai perder a casa, provavelmente perde o carro. Então a realidade do pobre no nosso país, a gente sabe qual que é. Mas para aprovar um RJ, 51% dos credores tem que aprovar, né? Sim. E o sindicato, em todas as reuniões, ele concordou com a RJ. A gente concordou com o plano e nós, nesta Assembleia, tinha o poder de representação dos mais de 1.000 trabalhadores por conta da situação objetiva. Porque se o plano não é aprovado, a empresa corre o risco de fechar. Então, teve a situação do que era a dívida, porque a RJ ela conta de 18 de março de 2022 para trás.
A dívida trabalhista que se acumulou, como esses 23 salários, por exemplo, é outra dívida. Só que o sindicato, antes da gente aprovar, é claro, a gente fez a consulta aos trabalhadores, ó, a condição de pagamento que está propondo é essa, e aí o sindicato, depois que os trabalhadores aprovaram, nós votamos sim no plano que a empresa não está cumprindo, e agora no mês de março vai ter outras assembleias por conta deste não cumprimento. Então, é uma situação muito delicada no qual passa a Avibraz nesse momento. Quando aprova um RJ, é designado um administrador para cuidar da Avibraz. Exato. E aí, esse administrador, qual que é o relatório que ele entrega para o juiz que aprovou a RJ? Exatamente. A empresa que está na administração nesta situação da recuperação judicial da Avibraz é a empresa Deloitte. Agora, tem a empresa da administração judicial, tem a burocracia legal da lei. Agora, tem uma coisa que chama quem tem o capital, que é quem manda. A Avibraz hoje, qual que é o problema também relacionado à Avibraz? Ela tem um dono chamado João Brasil, que é filho do João Verde, que é um dos fundadores da empresa. O João Verde, o dono da empresa, ele faleceu num acidente com um helicóptero há mais ou menos uns 15 anos atrás, e hoje ele tem 99%, ou seja, ele é o dono, as coisas dependem dele. Um dos problemas pelo qual os trabalhadores estão nessa condição é por conta da má administração dele. Não tenha dúvida, a gente faz a cobrança para cima do governo federal. Agora, como é uma empresa privada e tem um dono, a responsabilidade é dele. E isso que, na nossa opinião, traz alguns problemas, porque quando você tem uma empresa que tem vários acionistas, aí é uma situação de que minimamente tem que ter uma conversa para ver qual vai ser a resolução que se dá a um problema, e nesse caso você tem o João Brasil, que é o dono, que é o cara que tem a caneta na mão e que não larga o osso. Essa é impressionante, que é a né? realidade. As recuperações judiciais que acontecem no país hoje, de empresas gigantescas que empregam centenas de trabalhadores, se você vai ver a vida dos donos dessas empresas, tipo assim, a empresa tá ruim, mas o cara virou um bilionário, o cara virou um milionário, né? Você pega o caso das Americanas. Exato. Como você aprova um RJ do Americanas com sócios com a fortuna que tem, né? É só dar conta de pagar, né? Não tem necessidade do RJ ali. Porque a Avibraz, ao longo destes 60 anos de produção de armamentos do setor de defesa, é muita grana. Então, este dono da empresa, o João Brasil, ele é bilionário. Os trabalhadores, e isto foi uma proposta dos trabalhadores, nós fizemos várias manifestações ao longo de todo este período. Citei aqui a nossa ida para Brasília, nós fizemos várias manifestações em Jacareí, em São José dos Campos, em São Paulo. Nós fizemos 2 manifestações no Rio de Janeiro, em frente à sede do BNDES, ou seja, isso também é importante da gente falar, porque é muita luta e mobilização e com a participação dos trabalhadores. Nós fizemos 2 manifestações em frente ao prédio onde mora o João Brasil, o proprietário da Avibraz. E isso foi proposta dos trabalhadores. Já fizemos várias manifestações, agora é hora de ir para frente da casa dele. Porque ele mora na cobertura de um prédio luxuoso em um bairro nobre em São José dos Campos. Ele tem a sua vida de luxo. Ele e seus familiares. E enquanto você tem o trabalhador da Avibraz desesperado e muitas vezes vão até o sindicato pedindo uma cesta básica porque não tem o que comer em casa, o cara tá morando na cobertura de um prédio luxuoso. Então, nós fizemos 2 manifestações lá, a galera com apito e dialogando com a população que passava por ali. A gente falava, ó, mora aqui na cobertura deste prédio João Brasil, que é o dono da Avibraz. E aí muita gente, sim, a Avibraz, que a gente tá vendo na TV, que os trabalhadores estão sem salário, que a fábrica tá em greve, ele mora ali. Então, isso é importante você ter colocado, porque os patrões ganham muito dinheiro, adquirem o seu patrimônio, exploram o trabalhador, porque dentro do sistema capitalista, a gente precisa minimamente vender a nossa força de trabalho, ser explorado, trabalhar para ter ali o seu troco para você sustentar a sua família. A partir do momento que você trabalha e você não recebe, e os bloqueios judiciais não acontecem na conta do João Brasil, porque dívida trabalhista é complicado aqui, né? Tem que pagar o empregado ali, né? O juiz determina bloqueio judicial em conta, verifica que se tem outras empresas, o nome dele. Olha, mais uma vez, a situação do que é a realidade do rico, do bilionário, e do que é a realidade do trabalhador que é pobre. Nós já entramos com ação pedindo o bloqueio dos bens do João Brasil para pagar os trabalhadores, e foi negada. Se o trabalhador da Avibraz, que está sem salário, não que a gente defenda isso,
Se o cara pega um revólver, vai no supermercado roubar ali uma compra minimamente para sustentar a sua família, o mais provável é que ele vai ser preso. A justiça não vai querer saber, você tá com 23 salário atrasado, o problema é seu. E o João Brasil, que deve 2 anos de salário, ele está roubando os trabalhadores há mais de 2 anos, o que acontece com ele? Não acontece nada, porque infelizmente essa que é a realidade no sistema capitalista, né? Eles que são os patrões, eles que estão na classe da burguesia, têm uma situação privilegiada diferente. Aí falam que existem as leis, que na Constituição Federal todo mundo é igual, não é igual. Falam que existe democracia, na nossa opinião, nada disso acontece na realidade, é a luta de classe. O rico tem uma condição, o pobre tem outra. Você falou assim,